Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todas e a todos que já estão entrando nessa sala de papo, né? Chamado Papo Nosso, onde todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, temos esse encontro marcado para discutir, para abranger diversos temas, onde nós aprendemos muito umas com as outras. Sempre leio as sugestões, os comentários, e eu tenho certeza que a cada dia vidas estão sendo transformadas, porque não é apenas a minha voz, mas a palavra de Deus que está ganhando espaço aí na sua casa, no seu coração. Enquanto vocês vão entrando, enquanto vão compartilhando, nós vamos ouvir um louvor bem conhecido. Olharei para o alto da Midian.
Pois é, devemos olhar para o alto, onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa bênção, da onde vem a nossa orientação, da onde vem a nossa direção para todos os passos que temos que seguir nesta vida, né? Hoje, dia 20, olha só, já estamos no dia 20 de outubro de 2020 e hoje o nosso tema é sobre a mulher de Ló. Já temos algumas mulheres aqui que estão conosco, sejam todas bem-vindas. A Valda, a irmã Leide, a Diana, a irmã Gorete, a Thaís. Sejam todas muito bem-vindas. Se por um acaso eu não conseguir visualizar ali o nome, me perdoe. Para ficar melhor, deixem comentários. Aí eu consigo visualizar direitinho o público, né? Quem é quem. Mas vamos lá para o nosso tema, a mulher de Ló. O nosso tema está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17 e no seu verso 32. Porém, a história dessa família, a história dessa matriarca dessa família, está no livro de Gênesis. Gênesis, no seu capítulo 18. E aí nós vamos decorrer, né, alguns versos a partir do verso 17. Mas essa menção dessa mulher também é dita no Evangelho de Lucas, a qual eu acabei de citar, capítulo 17 e no seu verso 32, que vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Um texto bem curto, né? E através deste é o que nós vamos estudar nesta tarde. Como nós vamos ver essa menção sobre a mulher de Ló, essa menção foi dita pelo próprio Jesus. Quando Jesus estava alertando aos seus discípulos referente à vigilância, referente às coisas que estariam acontecendo, né, no final dos tempos, vai alertar sobre permanecerem na fé, enfim. Ele vai citar nesse verso 32 este exemplo, o exemplo da mulher de Ló. Então, Jesus começa a dar muitos exemplos. Vai falar de Noé, vai falar dos tempos de Noé, vai falar até mesmo dos tempos de Ló. E, particularmente, individualmente, ele cita a mulher de Ló. Jesus já estava falando nos dias de Ló o que acontecia, e ele abre espaço para expor essa mulher, a sua esposa, a esposa de Ló. Quando Jesus está falando isso, ele nos remete a olhar para ela no sentido de que como ela viveu, quem ela era, qual era a sua conduta, o seu estilo de vida. E a partir destes pontos, nós podemos tirar exemplos e proveitos sobre a sua vida e decidir se queremos ser igual ou não a ela. Mas nesse sentido, quando Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, é justamente para que nós não tenhamos a mesma postura que essa mulher teve. Mas que postura essa mulher teve? O que ela fez para o próprio Jesus, o nosso Senhor, dizer, não sejam como ela, não façam o que ela fez. E aí nós vamos retornar, nós vamos voltar lá no início dos livros, em Gênesis, e aí é onde a gente passa a fazer algumas passagens aqui no capítulo 18 e a partir do seu verso 17, aonde vai literalmente dizer a sua conduta. Embora não seja especificadamente falado sobre ela, algumas atitudes do seu marido nós podemos tomar como o seu próprio caráter. Então nós precisamos entender quem era essa mulher. Não se tem muito detalhe sobre a sua vida.
A única coisa que nós sabemos é que ela era casada com Ló. Nem o seu nome é dito, nem o seu nome é mencionado. Por isso ficou conhecida como a mulher de tal personagem. Este personagem, Ló. Quem era este homem? Quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abrão. E quando a gente vai entender um pouquinho, não se tem até mesmo nem muitos detalhes sobre a vida de Ló. A não ser que ele era sobrinho de Abrão, o seu pai era Arã e Arã era o irmão de Abrão. E quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 11, no seu verso 27, a gente vai encontrar essa narração. Vai dizer, né, que Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então, esses eram os irmãos de Abrão. Porém, Arã, ele vai morrer. Quando ele morre, ele vai ter gerado alguns filhos, dentre eles Ló, Milca e Isca. Nos versos a seguir, do próprio capítulo 11, nós vamos ver que Milca, olha, nós temos uma Milca assistindo. Milca era irmã de Ló e Isca. E o próprio irmão de Abrão, Naor, vai casar-se com a sua sobrinha, com a Milca, tá? E Abrão vai casar com a sua meia-irmã chamada Sarai. Ou seja, Sarai era filha de Tera com outra mulher, não era a mesma mãe que Abrão. Estava tudo em família. Porém, Sarai, ou mais para frente, como foi mudado o seu nome, Sara, era estéril, não podia gerar. E aí nós vemos um ponto, o porquê que Abrão teve um cuidado especial para com a vida de Ló. O pai de Ló havia morrido, Arã, e possivelmente Abrão era o mais velho entre eles, até porque ele foi citado primeiro do que Naor e do que Arã. E aí nós vamos ver que Abrão, ou Abrão na verdade, até aqui, ele vai ter um cuidado especial, talvez até tenha considerado como seu próprio filho. Todas as menções que nós vamos ver em Gênesis, retratando Abrão e Ló, eles vão se referir como irmãos. Mas eu tenho certeza que o sentimento que Abrão tinha com Ló era de ser o seu pai, né? E aí nós vamos ver, isso explica, né? Quando Deus fala com Abrão, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Olha só a Milca falando, prazer sou eu. Pois é, Milca, seja bem-vinda, Milca. E aí, a partir do capítulo 12, nós vamos ver quando Deus fala para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, né? Dá todas aquelas ordenanças para Abrão. E nós vamos ver que Abrão, ele até vai sair daquela terra, até vai sair do meio da sua parentela, porém vai levar na bagagem, vai levar junto Ló. Talvez por causa desse sentimento de um pai, embora Ló não fosse o seu filho, mas sim o seu sobrinho. Pois bem, nós vamos ver a partir do capítulo 12 essa peregrinação de Abrão. E essa peregrinação de Abrão vai se dar junto com Ló. Estavam, né, eles eram um em carne e unha. Por causa da fome, Abrão vai parar lá no Egito. E quando ele sai do Egito, quando Abrão vai para o Egito, Abrão já era um homem de posse, já tinha muitas fazendas. Quando ele sai do meio da sua parentela, ele vai levar tudo que era seu. Ele já tinha algumas riquezas, né, gados. E quando ele entra na terra do Egito por causa da fome, e quando ele sai, ele vai sair também um homem muitíssimo mais poderoso. Ele vai sair com mais posses, com mais recursos. E, consequentemente, Ló também vai ser abençoado nessa, né, vamos dizer assim, nesse globo, né? Neste meio. Abrão foi abençoado, Ló também, porque Ló estava junto. Ló era participante das mesmas bênçãos que Abraão tinha. O fato é que
vai chegar um momento, assim que eles saem do Egito, eles vão peregrinar na terra de Betel, chegar ali perto da terra de Ai, e as riquezas, as fazendas, o gado deles era tão grande, tanto de Abrão quanto de Ló, que os pastores deles, ou seja, os servos deles, os criados deles, começam a ter desavença. Eles começam a se estranhar. E aí vai chegar um momento em que o próprio Ló, o sobrinho de Abrão, vai falar, olha, para que não haja um desentendimento entre eu e você, entre você e eu, é melhor que cada um vá para um lado. Então, Abrão vai propor algo. Olha, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, e então eu vou para a esquerda. E aí a gente vai ver que esse primeiro sentimento que Ló teve já não foi um sentimento muito que amigável. Por quê? Ló estava sendo cuidado. Ló tinha o privilégio de ter alguém que se portava com ele, que cuidava dele, que tinha um sentimento de pai, não um sentimento de um senhor sobre o seu servo, mas o sentimento que Abrão tinha era de um cuidado especial. E quando Abrão dá essa oportunidade para Ló escolher, em uma lógica, Ló, ele deveria retribuir ou deveria passar a palavra. Por quê? Abrão estava ali como uma posição de pai para ele. Abrão estava numa posição ele era bem mais velho, mas só que nós vamos ver que não foi assim que aconteceu. Assim que Abrão propôs isso, Ló praticamente já tinha tudo esquematizado. Porque quando ele para olhar ao redor, ele vai ver as campinas verdejantes, ele vai olhar para o leste, ali perto do Jordão, e vai ver que ali tinha abundância de água. Se tinha água, tinha pasto para os seus animais, tinha abundância de alimento, era tudo o que ele queria. Então, quando Ló ele decide, ele não estava se importando com o que iria acontecer com o seu tio Abrão. Claro, Abrão tinha falado, se você for para um lugar, eu vou para um outro lugar, para um extremo totalmente diferente. Ou seja, Ló decidindo ir para um lugar onde tinha água, um lugar onde era fértil, Abrão ia para um lugar onde não ia ter muita água, onde o sol era escaldante, onde a comida era escassa, onde não tinha todos aqueles privilégios que o seu sobrinho havia agora escolhido. E nós vamos ver isso que ele não se preocupou com o seu tio. Enquanto o seu tio tinha um sentimento de cuidado, tinha um sentimento, de cuidar dele, o seu sobrinho estava ali, mas tinha um sentimento de crescer sozinho. O coração de Ló ali aponta para um coração ganancioso, um coração que queria mais, porque ele indo para um lugar onde tinha mais recursos, era óbvio que a sua riqueza iria dobrar, enquanto seu tio indo para um lugar onde não havia abundância de água, era óbvio que o seu rebanho, as suas riquezas não ia prosperar. Mas aí a gente vê que lá na frente que foi completamente contrário. Por quê? Porque a bênção não está no lugar, a bênção está sobre a pessoa. Não é eu indo para um lugar que eu serei abençoado, mas Deus estando comigo, a bênção estando comigo, quando eu chego no lugar, as coisas são abençoadas. Então, mesmo Abrão indo para um lugar, um extremo completamente diferente, ele foi abençoado muito mais que Ló. Ló teve a sua abundância, teve a sua riqueza, sim, mas quem foi abençoado, quem de nada teve falta, quem literalmente teve a mão do Senhor presente sobre a sua vida, foi Abrão e não Ló. Por mais que não seja apresentado aqui o nome dessa mulher, por ela ser casada com Ló, era óbvio que
o mesmo sentimento de ganância, né, de querer ter, de querer prosperar, de querer ter mais do que o outro, também tinha essa mulher. Se o seu marido tinha este pensamento, tinha este coração, não teve o respeito para com aquele que queria tanto o seu bem, essa mulher também não tinha a mesma consideração. Ela, né, essa mulher, a mulher de Ló, e eles eram extremamente ricos. Eles tinham muitos gados, embora não se fale a fortuna, como descrito lá em Jó, mas eles tinham muitas riquezas. Eles decidem ir morar em um lugar que faria com que a sua riqueza seria cada vez maior. E aí a gente entra num ponto que este casal, a mulher de Ló e o seu marido Ló, eles conheciam as promessas de Deus para a vida de Abrão. E mesmo eles conhecendo as promessas de Deus na vida de Abrão, eles não queriam ficar em um ambiente onde a bênção do Senhor estava. Por muito tempo, a Bíblia não vai relatar, mas por muito tempo eles conviveram juntos. Sarai, Abrão, Ló, a sua esposa, a sua mulher. Eles conviveram junto, eles viram o cuidado de Deus com a vida de Abrão, com a vida de Sarai, com tudo que Abrão tinha. E viu como Deus estava os abençoando e mesmo assim eles quiseram conviver em um lugar totalmente diferente. Ele não quis conviver junto. Isso nos leva a um outro sentimento. Além de um sentimento de ganância, de querer mais do que o outro, agora a gente vai ver uma outra personalidade que eles, né, tinham. A mulher de Ló junto com o seu marido. A inveja. Eles também queriam ser prósperos. Eles também queriam prosperar. E aí a gente entra num ponto que se estamos convivendo em família e a bênção do Senhor está sobre todos que estão debaixo do mesmo teto serão abençoados. Não adianta correr. Da mesma forma que quando um comete algum delito, as consequências vêm para todos, ao mesmo ponto vem a bênção. Quando a gente vai lá para Jonas, quando Jonas entra naquela embarcação, por desobediência acontece uma grande tempestade, a tal ponto que o navio quase vai a pique, começa a entrar água, enfim. Quem estava em desobediência era Jonas. E os demais que estavam ali não tinha nada a ver com o que Jonas tinha feito. Porém, por estar no mesmo lugar, por estar no mesmo ambiente, acabou padecendo, acabou sofrendo as mesmas consequências. E a mesma coisa de nós. Se nós estamos em um mesmo ambiente, se vem a correção de Deus vai atingir a vida da pessoa, mas também eu serei afetado. Quem está ao lado também vai sofrer, né? Vai sentir essa correção. E a mesma coisa das bênçãos. Se alguém está sendo abençoado e você está debaixo do mesmo teto e você está debaixo, né, da mesma comunhão, você também vai ser abençoado. Agora este casal, a mulher de Ló junto com ele, estando no mesmo ambiente, estando debaixo do mesmo teto, estando debaixo do mesmo cuidado, porque Deus estava cuidando de Abrão. Deus havia prometido que quem amaldiçoasse Abrão seria amaldiçoado, quem o abençoasse seria abençoado. Ou seja, quem estivesse ao lado de Abrão seria abençoado também. E eles rejeitaram ser abençoados por Deus porque queriam a prosperidade por si só. Eles queriam fazer as coisas pelo seu próprio braço, pela sua própria força. É claro que nós precisamos
nós precisamos fazer as coisas, mas se Deus não estiver no meio, é tudo em vão. Nós vamos trabalhar, nós vamos se cansar, nós vamos fazer e no fim nós vamos falar igual Salomão disse, é tudo vaidade. Não adianta querermos fazer as coisas conforme a gente acha que deve fazer. Se Deus não estiver no meio, se Deus não estiver guiando, se Deus não estiver orientando, é tudo vaidade. Por quê? Porque a vida vai passar, porque a nossa força vai passar, o cansaço vai imperar, nós não vamos aproveitar e quando nós chegarmos no fim da nossa vida, vamos olhar para trás e ver o que valeu todo o nosso esforço, se Deus não estava ali para nos ajudar. Então nós vemos que isso aconteceu com esta família. E aí a gente precisa entender que o lugar que eles queriam ir, que eles foram, na verdade, era um lugar que tinha muita prosperidade, era um lugar cobiçado. Por quê? Porque era um lugar onde tinha abundância de água, tinha abundância de pasto, era um lugar onde tinha um conforto, era um lugar de quem morasse ali não ia ter falta de nada. Porém, a gente precisa entender que a prosperidade não é sinal de paz. O lugar que tem a prosperidade não significa que aquele lugar tenha a paz. E quando eu falo de paz, não é uma falsa paz, a paz verdadeira. E aí a gente vai ver que Ló e a sua família, né, a matriarca Ló, vamos falar assim, eles estavam aparentemente muitíssimo bem naquela cidade, de nada eles tinham falta, em um ambiente completamente excelente, mas algo acontece. O que acontece? Uma guerra vai ser estabelecida ali, por eles não ter pagado os tributos, a gente não vai entrar nessa questão, mas o que aconteceu? As cidades de Sodoma e Gomorra e mais outras cidades foram atingidas por causa dessa guerra. Ló estava morando ali, Ló foi atingido. A prosperidade de Ló foi atingida. Tomaram as posses de Ló e também, é claro, de toda a cidade onde eles moravam, à força. E agora Ló, ele é levado como prisioneiro. É claro que não era ser um prisioneiro, mas sim Ló seria um escravo. E aí a gente vê que eles achavam que estavam em um lugar onde teria proteção, onde estaria tudo bem, mas era enganoso. Por quê? Porque estava em guerra ali. E aí Abraão, né, vai ficar sabendo. Nessa época não era Abraão, era Abrão. Abrão fica sabendo, um servo, né, vai acabar escapando e vai dar a notícia a Abrão dizendo que o seu sobrinho foi levado cativo e ali as cidades de Sodoma e Gomorra e as outras cidades ali foram invadidas e também tiveram, né, os moradores, os seus reis levados ali cativos. Abrão fica sabendo, imediatamente Abrão vai reunir alguns homens da sua casa, aqueles que nasceram na sua casa, e essa soma vai reunir 318 pessoas, homens, e vão atrás daquela comitiva. E quando chega ali, vai haver uma guerra. Abraão vai vencer aquele povo e vai resgatar tudo o que foi de Ló e vai resgatar tudo o que era daquelas cidades que estavam sendo levadas, que estavam sendo oprimidas. E Abraão, a gente vê que Abraão estava atento às necessidades de Ló. Embora quando Ló decidiu se apartar do seu tio, nós não vamos ver que Ló teve saudades, ou que Ló manteve um contato, ou que Ló tinha um sentimento de voltar. Mas nós vamos ver que Abrão tinha esse sentimento, mesmo de longe, de cuidar, de proteger, de estar atento a alguma necessidade.
Mas enfim, Abrão vai vencer essa guerra, vai resgatar tudo que foi levado, inclusive olha só, a irmã Maria Matias, a Rosimeire, Deus abençoe. Vai resgatar tudo que foi de Ló, e mesmo assim, a retribuição do seu sobrinho, e por que não dizer da sua sobrinha agora, foi de voltar para aquele lugar onde trazia tantos males, onde era tão prejudicial para eles. Era um lugar que tinha fartura? Sim, mas era um lugar onde que não tinha bênção de Deus. E aí é interessante que Ló, não só Ló, mas a sua mulher vai testemunhar. A Bíblia não vai dizer, mas sabemos que assim que essa guerra acaba, Melquisedeque vai até o encontro de Abrão e vai testemunhar sobre ele, vai dizer que ele estava com a bênção do Senhor, enfim. E aquelas pessoas que haviam sido resgatadas por Abrão e os seus homens, ouviram esse testemunho. A mulher de Ló e Ló estavam ali, ouviram da boca do próprio Melquisedeque, um sacerdote, dizendo que a bênção estava com Abrão, que Abrão era um homem abençoado por Deus, foi um homem escolhido por Deus para ter a bênção de Deus. Mas mesmo assim, eles não quiseram permanecer junto com Abrão. E aí nós vamos ver um outro sentimento sendo gerado, além da ganância, além da inveja, mas agora a ingratidão. Mesmo eles sabendo que corriam perigo voltando para lá, porque eles não estavam em uma cidade protegida, era uma cidade próxima, mas não era uma cidade protegida. Eles decidiram largar, deixar a bênção que acompanhava Abrão, a proteção de Deus que acompanhava Abrão, para ir para um lugar onde com certeza eles sabiam que não tinham a proteção de Deus. E aí a gente vê que essa ingratidão não estava apenas sobre a vida de Ló, mas também da sua mulher. Mesmo sabendo que todo o perigo que estavam correndo neste lugar, eles decidiram voltar para o mesmo ambiente. E aí hoje eu ouvi uma frase e eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: tanto em relação às nossas vidas, às nossas escolhas, mas ao nosso trabalho ou aquilo mesmo que nós somos, vai dizer assim: o trabalho não pode degradar a própria integridade. Não se deve seguir a lógica do que fazemos qualquer negócio de obter vantagens a qualquer custo. Isso é extremamente perigoso, pois pode afetar reputações e comprometer definitivamente uma carreira. Quem disse essa frase? O filósofo Cortella, né? E aí a gente vê que é isso, a gente não pode vender os nossos valores por acharmos que estando ganhando vantagens. Ora, eles decidindo ir ali, voltar para aquelas cidades, eles estavam, ganhando uma vantagem sobre aqueles que não moravam ali, porque era um ambiente fértil. Mas a que custo eles estavam ali? A que custo eles estavam ganhando essas vantagens? A que custo eles estavam prosperando? A que custo eles estavam enriquecendo? A que custo eles estavam ali corrompendo seus valores, deixando para trás tudo aquilo que eles haviam aprendido com Abrão e com Sarai, deixando de lado o que eles aprenderam para viver uma vida errada, mas ganhando vantagens, supostamente sendo abençoados, sendo enriquecidos. E aí a gente vai ver que quando eles voltam para lá, aquela cidade não era apenas perigosa no sentido de que muitos queriam ter a posse daquela terra porque era uma terra fértil, a maioria queria estar ali. Então, por isso, tinha muitas guerras. Mas também no sentido imoral. Ao decidirem voltar para lá e continuar morando ali,
eles, e principalmente a mulher de Ló, ela foi se acostumando com o pecado, porque o que contava era o conforto que aquele ambiente proporcionava. Eles conheciam a Deus por intermédio de Abrão e de Sarai, receberam testemunho de Melquisedeque, eles tinham uma referência entre o certo e o errado, mas mesmo assim a vida errada era mais atraente. Por que a vida errada era mais atraente? O próprio Deus, né? Alguns versos a seguir vai dar testemunho que aquela cidade já tinha chegado ao seu limite, que aquela cidade era depravada, que aquela cidade já estava a ponto de ser destruída pelas suas próprias mãos. Era uma cidade imoral, era uma cidade que deveria ser devastada completamente. Mas mesmo assim, eles sabendo disso, eles preferiram deixar de viver uma vida sob a proteção de Deus para viver em uma cidade que Deus abominava, que Deus não queria, que Deus, que o sentimento de Deus era de destruir. E infelizmente o pensamento de muitos é esse. Pode até também ser esse. Eu não vou me corromper em um ambiente tomado pelas coisas que Deus não se agrada, né? Poxa vida, eu estou nesse ambiente, né, que Deus não se agrada, mas eu tenho certeza que eu vou me comportar e eu não vou me deixar se corromper. Mas só que muitos se esquecem que nem sempre nós somos um Daniel. Ninguém tem a estrutura de Daniel e os seus amigos, né? Eles viviam em um ambiente completamente corrompido pelo pecado, com outras práticas, mas eles decidiram em seu coração não se corromper. Mas nem todos se comportam como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Alguns se comportam como José. José também estava vivendo no Egito, em a casa de Potifar, em um ambiente onde tinha práticas idólatras. E ali, quando ele foi tentado, ele não cede à tentação, porque primeiramente ele teme a Deus, ele temia a Deus e respeitava o seu Senhor. Mas ele percebeu que se ele ficasse ali, ele cederia à tentação, ele decide fugir. Então o sentimento de alguns é: eu vou me controlar, eu vou manter a minha postura de crente, eu vou manter a minha postura de alguém que serve a Deus, de alguém que é fiel a Deus, aos princípios, aos valores. Mas a postura de alguns é quando vê ter a certeza de que somos fracos, somos suscetíveis a ceder, então eu preciso fugir para que eu não desagrade a Deus. Enquanto uns se controlam, outros precisam fugir. E a gente precisa entender que as tentações, elas vêm para serem resistidas, mas quando o resistir se torna quase que impossível, é necessário fugir. E essas pessoas, a mulher de Ló e Ló, morando nessa cidade, acaba aqui trazendo grandes consequências. Por quê? Porque a partir de então, quando a gente se acostuma em viver em um ambiente imoral, a gente acaba aqui levando em consideração que todas as práticas daquele ambiente é o certo. E não é assim. Por quê? Porque uma vida de pecado, uma vida nessas condições, vai trazer a cauterização da consciência. Como assim? De tanto conviver com algo errado, acabamos se acostumando com as coisas. Se uma criança ou se alguém ela é colocada em um ambiente de mentira, em um ambiente de palavrões, em um ambiente, enfim, no decorrer da sua vida, a sua postura, o seu caráter vai ser igual dessas pessoas. Por quê? Porque ela foi acostumada a viver naquilo. Então, para ela é normal, para ela aquilo é o certo. Então, é a mesma coisa. Eles estavam agora acostumados a viver, a conviver, a estar em um ambiente onde desagradava a Deus. Talvez fosse normal para eles. Por quê? Pelo tempo de convivência. Mas não era normal tudo o que se passava ali. E aí a gente precisa entender que nós
temos que ter cuidado com isso, porque infelizmente as redes sociais, o meio que a gente vive nos colocam, nos apresentam coisas que são contra a vontade de Deus, que são contra os princípios de Deus, mas por nós sempre estarmos vendo, nós olhamos e podemos achar que aquilo é normal, mas não é. Por que muitas coisas que nós olhamos e achamos que é normal? Por causa da nossa natureza, a carne, a nossa carne. A Bíblia em Gálatas vai falar que há uma guerra entre o espírito e a carne. Mas quem é o mais forte? Depende de quem você alimenta, depende de quem é aquele que você deixa conduzir a sua vida. A carne ou o espírito. Mas a carne, muitas das vezes, acaba sendo mais forte porque ela está no seu ambiente. Como assim ela está no seu ambiente? Porque nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Nós estamos vivendo em um mundo onde a imoralidade impera, onde o princípio de fazer tudo que desagrada a Deus está aos nossos olhos. E isso é atrativo para a nossa carne. Por quê? Por causa do pecado. Mas nós precisamos entender que nós não somos daqui. Nós precisamos entender que o nosso lar não é aqui, somos apenas peregrino. E aí é onde nós precisamos deixar que o Espírito Santo fale através do nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E quando o Espírito testifica sobre o nosso espírito que somos filhos de Deus, nós passamos a agir diferente. Nós passamos a agir não pela vontade da nossa carne, não a fazer o que a nossa carne acha que deve fazer, mas sim passamos a fazer aquilo que agrada a Deus, porque nós estamos passando a viver no Espírito. Porque se nós vivendo nesse ambiente corrompido pelo pecado, nós estamos expostos às práticas carnais. E por isso que nós precisamos fortalecer o nosso espírito para que a cada dia a gente possa resistir a essa tentação e para que a nossa mente, a nossa consciência não seja cauterizada. Quando a gente ver algo que é contra os princípios divinos, quando a gente ver algo que é contra a lei do Senhor, o nosso coração sim é de amar, é de estender a mão para ajudar, mas o sentimento da prática é que aquilo não agrada a Deus. Não agradando a Deus é uma guerra contra mim que eu não posso aceitar, eu não posso ver aquilo como normal. O nosso espírito luta para dizer que essas práticas não são normais, mas a nossa carne luta para dizer que aquilo é normal, que aquilo dá prazer, que aquilo traz alegria, que aquilo sim é vida, mas não é assim. O ambiente em que essa mulher está, que essa família está, era algo completamente abominável a Deus. E mesmo assim, a prática, o que ela quer, o que o seu marido quer, estabelecer raízes ali. Mesmo sabendo que era uma cidade completamente imoral, depravada, eles escolhem homens, genros, para que casem com as suas filhas. Ou seja, eles queriam conviver ali porque o pecado não mais incomodava. Porque a situação ali não mais incomodava. Por quê? Porque eles eram homens prósperos. Ela era uma mulher próspera, o seu marido era um homem próspero, estavam em um lugar próspero. Então é preferível eu viver em um ambiente onde me traz um conforto, mas eu não tenho um compromisso com Deus, do que ter um compromisso com Deus e passar por necessidades. Como uma mulher que tem o prazer de conhecer o certo e o errado, teve o prazer de conhecer o que é verdadeiramente a bênção do Senhor, aceita, até mesmo propõe que as suas filhas convivam com pessoas que cada vez mais as levarão para longe de Deus, para aquilo que Deus não agradava. E nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com isso. Por quê? Porque nem sempre aquilo que é belo, nem sempre aquilo que é bonito, nem sempre aquilo que é atrativo aos nossos olhos, agradável aos nossos olhos, é o certo. Nós vemos isso, essa comparação lá em Gênesis. Como?
Quando Eva percebeu que aquele fruto era agradável aos seus olhos, quando a serpente disse, olha como é bonito, como é agradável aos olhos, ela parou para ver. E surgiu o sentimento de tocar, surgiu o sentimento de provar, surgiu o sentimento de trazer para perto. E aí o que acontece? Acabou desobedecendo uma ordem divina. Nem tudo que é agradável aos nossos olhos é a vontade de Deus, é a bênção de Deus. E aí a gente vê que onde está o nosso coração, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Quando os anjos, já entrando, né, no capítulo 19 de Gênesis, quando os anjos chegam até a casa de Ló, quando os anjos chegam até a casa da mulher de Ló e começa a revelar e revelam, né, o que iria acontecer, eles deram uma ordem para eles, né? Qual ordem? Olha, avisa para os seus genros, começa a arrumar as suas coisas e saem daqui. Essa foi a ordem que os anjos deram. Sai daqui. Chama teu genro, chama tuas filhas, arruma tuas posses, tua fazenda e saia da cidade. Mas só que nós vamos ver que Ló até vai tentar convencer os seus genros, né? Vamos sair daqui porque Deus vai destruir a cidade, mas esses homens começaram a zombar dele, não acreditaram na palavra. Mas só que nós vamos ver que a ordem foi para avisar a eles, fazer com que eles saíssem da cidade. Mas Ló não saiu da cidade. A mulher de Ló não saiu da cidade. Desobedeceram primeira vez a voz do Senhor. A voz que o Senhor tinha dado através dos anjos, a ordem que Deus tinha dado. Avisa e sai da cidade. Nós vamos ver que quando começou a amanhecer, os anjos já estavam aperreados com eles, apressando eles. Os anjos vão dizer, levanta-te, chama a tua mulher e as tuas filhas, arruma suas coisas e sai daqui. Estamos para destruir a cidade e só não destruímos por causa de vocês. Vocês precisam sair aqui. E aí a gente vê como eles estavam acomodados. Os anjos, o Senhor já não tinha falado para eles, olha, estamos a ponto de destruir aqui. O que está nos impedindo é vocês. Já tinha mandado eles saírem da cidade. E eles estavam ali, arrumando as coisas, demorando-se. A Bíblia vai dizer que eles estavam demorando-se a arrumar, a levantar, a tomar uma atitude. E aí a gente vai entender que ela, a mulher de Ló, porque geralmente em mudanças, quem é mais apegada às coisas é a mulher. Estava tão apegada às coisas, né? Que o sentimento é, poxa vida, a gente precisa sair, eu vou levar isso ou aquilo. Tira por noção você mesmo, quando você vai fazer uma viagem e você precisa levar o essencial. Você leva o essencial? Eu não levo. Quando a gente vai fazer alguma viagem ou alguma coisa, para mim é o essencial. Mas quando eu chego no lugar, eu vejo que eu levei o extra do extra do extra do essencial. Porque a gente não tem essa noção. Porque a gente é agarrado a coisas. Pode ser que a gente use, pode ser que a gente vai precisar, mas nem sempre é assim. E eu fico imaginando na arrumação de levar o essencial para sua sobrevivência. Poxa vida, levo isso ou deixo aquilo? Poxa vida, eu preciso levar isso. E as dúvidas começaram a ser implantadas a tal ponto que os anjos ficaram incomodados. Os anjos tiveram um baita de um trabalho para convencer a família dela, para convencer Ló a sair daquele lugar. E mesmo tendo todo esse trabalho, os anjos não conseguiram convencê-los. A família de Ló, a sua mulher, não saiu dali porque foram convencidos. Saíram dali porque os anjos pegaram na sua mão e arrastaram para fora.
De tanto os anjos falaram, vamos, se arruma, vamos sair daqui. Eles estavam se demorando tanto que, vamos dizer assim, que a paciência acabou e eles acabaram sendo arrancados à força daquele lugar. Porque o seu coração estava tão pegado àquelas coisas que o sentimento de deixar tudo aquilo para trás, tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que ergueu, todo o patrimônio que estava lá era tão grande que até eles caírem a ficha que as suas vidas estavam em jogo, eles não estavam querendo sair daquele lugar. Os anjos precisaram arrancá-los dali. O que estava impedindo eles saírem, a eles recomeçarem a vida, era as suas posses, era aquilo que eles tinham. Deus estava dizendo, estou destruindo essa cidade, vocês precisam sair daqui, senão vocês vão morrer. Mas eles não botaram fé, porque o seu coração não estava em Deus, o seu coração não estava em obedecer a Deus, o seu coração estava em uma cidade totalmente depravada. Por quê? Porque a convivência ali fez que eles enxergassem que aquelas práticas eram normais. E aí a gente vai ver que quando essa ordem é dada, quando os anjos começam a segurar a mão de cada um deles e sair, a vida de Ló não vai depender da sua mulher. A vida da mulher de Ló não vai depender de Ló, mas cada um ali ia tomar conta da sua vida. Era uma escolha individual, uma escolha, uma decisão individual. E a partir daquele momento estava sendo proporcionado uma nova história, um novo recomeço. Foi dada a essa mulher, a essa matriarca da família, da família Ló, uma nova história, um novo rumo. Mas ela estava tão ligada ao passado, às coisas que ela tinha, ao conforto que ela tinha, a quem ela era, que estava difícil ir para frente. Ela estava tão agarrada com aquela vida que a vida que Deus estava proporcionando a eles, a ela, uma vida de cuidado, ela não queria. Estava difícil ela aceitar isso. Para Ló e para suas filhas foram difícil largar, esquecer, não olhar, sair dali. Mas mesmo assim eles conseguiram. Eles conseguiram fugir daquelas tentações do passado. Mas para ela, para a mulher de Ló, ela não conseguiu. Ela ficou agarrada ao passado. Ela ficou presa. E sabe, o que nos impede de ir para frente, o que nos impede de ter uma nova vida, o que nos impede de ter uma nova história, o que nos impede de ter um novo recomeço, são essas coisinhas, o nosso passado, são essas coisinhas que a gente se agarra de tal forma que a gente esquece de olhar para frente e ter novas conquistas. Ah, mas eu conquistei isso e eu vou me agarrar a isso. Sim, você conquistou isso, glória a Deus, mas você pode ir muito além. Você pode ter outras conquistas, você pode ir muito, mas muito além. Mas por eu estar agarrada demais a essas coisas, por eu idealizar demais essas coisas, eu acabo me empacando e acabo estacionando, acabo ficando naquele lugar e ao invés de eu progredir, eu fico estacionada enquanto os outros passam na minha frente, enquanto os outros estão tendo novas oportunidades, eu estou ali, no mesmo lugar, porque eu acho que ali é o melhor de Deus para minha vida, mas não é. Ficamos tão agarrados com essas coisinhas que conseguimos ao longo da nossa vida e não estamos prestando a atenção que existe uma bênção maior lá na frente para nós. Vamos pegar um exemplo, às vezes eu tenho um bombonzinho na minha mão
e eu penso, poxa vida, eu consegui esse bombom, é meu esse bombom, eu não largo a mão desse bombom, não dou pra ninguém, é meu. Mas só que lá na frente não tem um bombom, lá na frente tem uma caixa de bombons preparada pra mim. Mas eu estou tão agarrada com aquilo que tá nas minhas mãos que eu não consigo enxergar, que o meu coração não sente o desejo de querer aquilo. E a nossa vontade é tão grande de segurar essas coisinhas que eu deixo de conquistar, que a gente deixa de conquistar coisas maiores e melhores. O medo de não conseguir nos paralisa e nos faz sermos egoístas, ao ponto de permanecer, de se agarrar a algo que não mais nos pertence, a algo que já nos passou. Precisamos aprender a andar para frente. Precisamos aprender a andar olhando para o alto. Precisamos esquecer do passado, sem esquecer as experiências que eles nos proporcionou. Paulo vai escrever aos Filipenses, o que? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo não está dizendo para você esquecer do seu passado, mas sim esqueça das coisas que ficaram para trás e avança, prossiga para frente, prossiga para o alvo, prossiga olhando em uma outra direção. Porque as coisas do passado são a velha vida e essa velha vida nós precisamos deixar. Mas quem você era será preservado, porque se você esquecer de quem você era, você não vai conseguir fazer uma comparação de quem você é hoje. Então, o que a gente precisa esquecer são as coisas que ficaram para trás. Mas eu não posso esquecer quem eu era e quem eu sou hoje. Por quê? Porque eu olhei para frente e Deus me deu um novo recomeço, escreveu uma nova história. Mesmo ela e o seu marido sendo ingratos, tendo sentimento de inveja, Deus havia proporcionado a eles uma nova oportunidade, um novo recomeço, para eles recomeçarem a sua vida de uma forma certa agora, em um outro lugar. Mas todos eles recomeçaram de uma forma errada. Nós não podemos criticar apenas a mulher de Ló, mas todos eles, a oportunidade que Deus deu para eles, para aquela família, foi desperdiçada. Como assim? Qual foi o recomeço de Ló? Ele deixou ser embriagado. O recomeço, quando ele já estava em uma nova vida, ao invés de fazer algo diferente, não. Deixou-se ser embriagado não por uma vez, mas por 2 vezes. Por quê? Porque em Sodoma era normal essas práticas de bebedeira. Em Sodoma era normal. Então, essa nova oportunidade que Deus me deu, isso é normal para mim. Ele começou de uma forma errada. Quando nós vamos ver o recomeço das filhas de Ló, também foi completamente diferente, porque elas recomeçaram já na mentira. Elas recomeçaram já arquitetando um plano que era contra os princípios de Deus. Por quê? Porque era normal lá em Sodoma essas práticas imorais. E agora esse novo recomeço que Deus deu, elas estão ali fazendo tudo errado novamente. Para a mulher de Ló, não houve, porque ela rejeitou esse recomeço. Ela não conseguiu abandonar o que tinha para se lançar nos cuidados de Deus. E sabe por quê? O que eu vejo nisso? Todos os dias o Senhor nos está proporcionando uma nova história, um novo recomeço. E nós estamos agarrados demais a coisinhas que nos impedem de ir para frente. Mas que nesta tarde possamos nunca se esquecer dessa mulher, como o próprio Jesus disse. Lembre-se da mulher de Ló. Lembra-se dela. Deus nos proporciona um meio de salvação. Deus já nos proporcionou um meio de salvação. Mas está em nossas mãos querer ir para o monte ou permanecer em um lugar onde Deus vai destruir. Deus não quer o seu mal, Deus não quer o meu mal, Deus não quer te destruir, Deus não quer me destruir.
porque Ele insiste para que você recomece. Quantas vezes temos que recomeçar? Quantas vezes foram necessárias? Mas recomece deixando o passado. Recomece olhando para frente. Recomece deixando essas coisinhas do passado, as coisas que estão lá, e olhe somente para frente. O Senhor tem um novo recomeço para a sua vida, mas não seja a mulher de Ló, ligada, presa a essas coisas que impedem de você conseguir, impedem você de conquistar o novo, a bênção de Deus para a sua vida. Deus abençoe a cada uma de vocês, a cada um de vocês, aonde essa palavra de Deus for alcançada, que as mãos do Senhor repousem sobre a sua vida. E nunca se esqueça, enquanto você existir, Deus está te dando a oportunidade de um novo recomeço, de uma nova história. Mas decidir, querer escrever essa nova história depende exclusivamente de você. Não seja como esta mulher que fica no passado, que está no passado, que está ligada a coisas do passado. Olhe para frente, porque Deus tem algo novo para a sua vida. Deus abençoe e até a próxima terça-feira, às 17 horas, teremos mais Mulheres Transformadas, trazendo mais uma mulher desconhecida da Bíblia. Deus abençoe a cada um de vocês.